Estamos no ar mais uma vez com o Rico Penteado e mais uma edição do nosso Telemetria de Férias. Você já observa na nossa tela Guilherme Longo, que me ajudará nessa agradável jornada, e ele, Rico Penteado, mais uma vez com a gente aqui. Rico, vamos continuar? Eu quero agora abordar o assunto Ferrari, que foi tão... a gente falou tanto aqui em 2022, principalmente na parte dos erros de todo mundo ali. E agora nós temos uma grande novidade: Frederic Vasseur é o novo chefe da Ferrari, no lugar do grande Mattia Binotto, tão questionado, tão xingado, tão tudo, né, nos últimos anos. E eu queria saber a sua opinião, né, sobre o que pode acontecer com a Ferrari, sobre o comando de Frederic Vasseur. Né? Na sua opinião, vai melhorar? Vai piorar? Ou vai ficar tudo na mesma? Mais uma vez, seja bem-vindo, Rico. Salve, galera! Salve, Eric! Salve, Gui! É uma ótima pergunta. Eu conheci o Fred quando ele ainda nem estava na Fórmula 1, e quando eu assistia muitas corridas de GP2, que virou a Fórmula 2, né? E com outras pessoas que trabalharam com ele e tal. Então é um cara que a gente chama um verdadeiro racer, sabe? Ele tem realmente o race spirit nas veias, e realmente o cara tá ali. Não é só para fazer politicagem, não é um cara como tem outros que eu não vou citar, mas que trabalha, por exemplo, na Aston Martin agora, que são mercenários, e eu posso falar com a boca cheia, tem muito mercenário lá, e não estou falando do Alonso, estou falando da parte técnica, e a... E o que eu estava falando? Perdi a meada aí. O Vasseur é um racer de verdade. É. E o Vasseur, ele é um cara que tá lá para correr, sabe? Que tá lá, que assiste a corrida, que conversa com o mecânico, com o engenheiro, com todo mundo ali, que realmente vive a corrida, sabe? Não tá lá só para passear, andar de primeira classe, ir para os hotéis de luxo e sair do circuito cedinho para ir curtir um restaurantezinho com a mulher. Não, o cara realmente é muito, muito bom. Só que não é que não sei, a Ferrari é uma equipe que tem muito peso, né? A gente sabe bem disso. E ano passado foi realmente constrangedor as críticas que eles tiveram. Eu conheço bem o Laurent Mekies, que virou o Sporting Director deles. Conheço muito bem o Iñaki Rueda, que foi engenheiro do Nelsinho comigo em 2008, sabe? E por vários anos trabalhou comigo na Renault e na Lotus. Então, são pessoas que são boas, não perderam a competência em um ano, só que ano passado estava uma zona aquilo ali, sabe? Tava todo mundo com medo de ser xingado, o chefe não estava batendo na mesa para resolver os pepinos. Eu acho que nesse ponto o Fred ele é um cara bom para isso, sabe? Até porque muita gente da equipe fala francês. Não estou dizendo que o Fred não sabe falar italiano ou inglês, mas tem essa coesão também que acaba funcionando. O Charles fala muito bem, o Laurent Mekies da parte esportiva, o Iñaki fala francês, o Fred vai estar bem ali com uma equipe que a comunicação não vai ser um problema, sabe? Pode falar francês, inglês, italiano, todo mundo vai entender ali. E, mais uma vez, é um cara que tem uma visão muito boa do esporte, sabe? Ele não começou na Fórmula 1 do nada, como a gente viu também outras pessoas chegando na Fórmula 1. Ele realmente tem um passado ali em outras categorias, na RT, sabe? Com pilotos excelentes. E então, eu tenho sim certeza que ele vai escutar as informações de baixo para cima também, sabe? Porque ano passado eu tenho o sentimento que meus mecânicos estavam querendo dar palpite, mas mecânico é mecânico, não fala, sabe? Eu tenho uma impressão que estava tudo meio desorganizado, literalmente. E eu acho que com o Fred vai homogeneizar tudo. Todo mundo está esperando ele chegar. É um cara que é carismático, então acho que do Truckee, que é aquele mecânico que dirige os caminhões para as corridas, até o chefe da engenharia, vai estar todo mundo contente de estar ali, vai estar todo mundo querendo falar, dar seu palpite para organizar melhor a equipe. Eu acho que sim, eu acredito que vai ter bem menos erros do que teve ano passado, com certeza. Ô Rico, e a saída do Binotto da Ferrari meio que desencadeou um mercado, né, de chefes de equipe, que era uma coisa que a gente não via muito na Fórmula 1, né?
O Vasser sai da Alfa Romeo, eles trazem o Andrea Seidel, mas como CEO, até é importante destacar, né, no dia que a gente está gravando esse vídeo, a Alfa Romeo segue sem um chefe de equipe. O Seidel, então, sai da McLaren, a McLaren promove o André Stella como chefe de equipe, e fora desse rolo todo, a gente teve também a saída do Yoshi Capito da Williams e a chegada do James Vowles, que era da Mercedes. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa dança toda, desses nomes aí que circularam, né? O Seidel a gente já conhece bastante, mas 2 nomes, teoricamente, são um pouco mais desconhecidos do público, né? O André Stella e o James Vowles. Queria saber se você conhece eles, sabe alguma coisa do trabalho e expectativa geral aí deles, tanto para a McLaren quanto para a Williams. Então, o James a gente só conhece do rádio, né? Valtteri James. Mas eu sei que ele trabalha com essa equipe de Brackley há mais de 20 anos, sabe? É um cara que, para fazer 20 anos na posição que ele acabou chegando, tem que ser alguém que curte, que é apaixonado, que tem um engajamento pesado. Então, eu tenho certeza que com a bagagem que ele tem na Mercedes, indo para a Williams, vai trazer coisa boa. A Williams é outra equipe que sofreu com o mercenário. Quando o Kubica estava lá, eu discutia muito com ele. É impressionante como tem uma hora ali tem algumas pessoas na Fórmula 1 que realmente perdem o objetivo, falar, cansei, trabalhei demais nessa guerra, e resolve fazer carreira lá porque tem nome, e acaba sendo só pela grana, e não tem coragem de tomar decisão, e acaba que a equipe vai nesse rolo, assim, nessa espiral negativa aí, e infelizmente foi o que aconteceu com a Williams. Então a chegada do James lá, com certeza, do mesmo jeito que o Fred para a Ferrari, vai trazer uma vibe positiva, sabe? O pessoal que estava já meio desacreditado, fala, vai chegar sangue novo, o cara que sabe como é que bota o negócio. Então ele vai ter uma oportunidade ali única de acordar e acender de novo a Williams ali. E conhecendo algumas pessoas que trabalham lá, eu acho que tem esse potencial, sim, sabe? André Stella, eu conheci ele quando a Renault motorizou a McLaren. Eu trabalhei bastante com ele. Ele veio da Ferrari com o Alonso para a McLaren, quando o Alonso saiu da Ferrari para a McLaren. E é um cara que é bem pragmático, super tranquilo, super calmo, que tem os métodos dele, que trouxe da Ferrari, que funcionam, sabe? A única coisa que me inquieta um pouquinho, nem sei se usa essa palavra inquietar, existe isso? O fato do pico do momento da McLaren estar passando. Por exemplo, quando o Fernando estava lá com a Honda, o ambiente lá era horrível, realmente era pesado, era ruim, sabe? Quando chegou o Lando como terceiro piloto, quando chegou a Renault, mudou um monte de gente que ia ali dentro, sabe? Tirou o Henrique Boulier, tirou um monte de cara que estava lá, inclusive uns mercenários. A equipe deu uma acelerada, ele deu uma rejuvenescida muito legal e começou a fazer pódio. O Lando começou a marcar muito ponto. E só que com a chegada do Daniel, meio que estagnou o negócio, e eu não estou sentindo eles numa dinâmica de relançar esse ano. Talvez eu esteja enganado, sabe? O Piastri é um cara que vai trazer o sangue novo para a equipe, mas é um novato. O Lando, ele está evoluindo e é um super piloto, mas ele já está chegando no nível expert, sabe? Não tem mais aquela evolução radical que um piloto novato apresenta nos primeiros anos. Então, acho que eles vão. A tendência é eles brigarem ali no meio do pelotão para frente, mas não acredito que essa mudança, botar o André Stella no lugar do Seidel, vai mudar muita coisa, e se mudar, não vai ser para algo mais dinâmico, vai ser alguma coisa mais conservadora. Então, não sei não sei como é que vai ser, vamos analisar, mas não vai ser nem ruim, e com certeza não vai ser melhor, isso que eu estou querendo dizer. Depois, qual foi a outra equipe que a gente falou? A Sauber não está com o time principal, mas mesmo ele estando lá como CEO,
eu acho que ele consegue trazer uma dinâmica boa, sabe? Eu acho até que ele sim é um cara que me impressionou pela simplicidade, pela visão que ele tem, o dinamismo dele, sabe? Ele realmente é casca grossa, esse cara. Eu acho que é uma pena ele não ter ficado mais como team principal, mas eu tenho certeza que ele, estando numa posição mais alta, ele vai poder escolher alguém que faça pelo menos o que ele estima que seja necessário para a equipe. Então vamos ver quem ele vai colocar ali. E o Fred a gente já falou. Qual mais que mudou? Não, foram esses. Então. Rico, não estava nem na nossa programação aqui, mas me veio à cabeça, inclusive isso foi pauta de matéria do nosso site, do motorsports.com, algo interessante. Hoje, das 10 equipes do grid da Fórmula 1, apenas 3 comandantes, apenas 3 chefes, que são Christian Horner, Toto Wolff e Franz Tost, não são engenheiros, não vieram da garagem, né? Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Você acha que os engenheiros ali, aqueles caras que vivem ali o dia a dia, realmente são os mais recomendados para você comandar uma equipe hoje em dia? Né? Talvez algumas das qualidades necessárias de administração de equipe pode ser feita remotamente, né? Você acha, até como engenheiro, né? O que você acha? Os engenheiros eles têm uma capacidade melhor de organização, né? Conhece cada mecânico. O que você acha? A que se deve, na sua opinião, esse fenômeno? Porque a gente mudou bastante o perfil dos chefes de equipe, como eu disse, dos 10, perdão, 3 apenas não têm uma origem de engenheiro. Então, é óbvio, tipo assim, nem precisa ser só engenheiro não, tá? Por exemplo, quando a gente vê na Haas, como é que ele chama? Gunther, O Gunther Steiner. Gunther Steiner. Ele era mecânico, sabe? Ele não era engenheiro. Eu acho que isso mostra bem que o importante é você conhecer a garagem, conhecer a vida da Fórmula 1, conhecer quais são realmente tudo que engloba ali em termos de logística, em termos de custo, em termos de organização, em termos de espaço, em termos de emergência, sabe? Então, com certeza eles têm que ter uma bagagem técnica para poder tocar uma equipe. Isso aí eu acho que só pode ser bônus isso, sabe? Só que não necessariamente você teria que colocar, eu não querendo defender a parte dos caras da técnica ali, eu acho que não é necessário, assim, é 100% necessário, porque você tem, toda equipe de Fórmula 1 tem um chefe, um mecânico-chefe, chefe dos mecânicos, sabe? E toda equipe tem um team manager que esse tem que entender também da equipe, sabe? Esse cara tem que ser técnico. Então, o team manager, que é o que cuida ali dos pit stops, que é o que cuida da vida da garagem de uma forma geral e da equipe, ele tem que ser da área técnica para poder entender o que acontece na garagem. O chefe mecânico tem que ser um cara da técnica para saber como é que organiza uma garagem, quais são os equipamentos, quais são os procedimentos e tal. Da mesma forma que o engenheiro-chefe, que vai coordenar os engenheiros, tem que ser engenheiro, sabe? Você não tem como colocar ali alguém que não venha que não tenha uma bagagem da própria Fórmula 1 para chegar naquele cargo ali. Então, esses 3 são os que cuidam realmente da vida da garagem, que é, repetindo de novo, o engenheiro-chefe, o mecânico-chefe e o team manager, que é o cara que coordena ali, tipo o técnico da garagem ali, sabe? Esse daí não dá para mudar. Porém, o team principal, eu acho que, lembrando do Flávio Briatore, que foi o primeiro que eu tive, não precisa ser da área técnica, sabe? Ele tem que ser bom de lábia, ele tem que ser bom de chegar no rádio e falar com a FIA, ó, vocês estão fazendo merda, faz isso ou faz aquilo, ou tá errado o que vocês estão fazendo. Ele tem que ter presença, tem que ter carisma, tem que ter argumento e tem que ser inteligente para poder, baseado nesses outros 3 de baixo ali, que é o engenheiro-chefe, o mecânico-chefe e o team manager, decidir pela parte técnica, sabe? Então acho que o Flávio é um bom exemplo de um cara que não era nada engenheiro, mas que tomou decisões até técnicas que me impressionaram até na escolha do motor para 2025, sabe? Em que direção a gente tinha que ir
Ele foi lá na fábrica, deu pitaco, e a gente teve que mudar, porque ele deu pitaco sem que ele fosse da área técnica, sabe? Então, acho que acabou que me tirou da minha cabeça que só a pessoa da técnica poderia cuidar de uma equipe de Fórmula 1. Muito legal. Que baita aula, meu Deus do céu. Olha só, galera, mais uma vez você viu mais uma aula de Rico Penteado. A gente vai seguir nos próximos dias com mais Rico Penteado nesse Telemetria de Férias. Até a próxima. Tchau, tchau.